gostaria de trazer alguns versículos para nós meditar. Salmo 126, versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Então o Salmo está se referindo, né, à volta dos judeus da Babilônia, do cativeiro. Eu não sei se é o babilônico ou se é o assírico, mas é o retorno do cativeiro deles. Esse retorno foi testemunho, no versículo 2, para as nações que estavam vendo. No versículo 2 a gente pode observar: então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de cânticos. A alegria que eles estavam demonstrando no retornar foi testemunho para aqueles que estavam vendo de fora, aqui no caso as nações. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E versículo 3 é eles mesmos confessando: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Nós sabemos que a dispensação judaica tratava de coisas terrenas, de coisas para essa terra aqui, né, para essa vida aqui. Eram as promessas que eles tinham. Mas eles estavam alegres. E essa alegria foi testemunho a outros. Por exemplo, quando o Senhor chama Abraão que vai dar uma terra para ele. Abraão, a fé de Abraão, ele foi sem saber para onde ia. Deus deu os passos, né, que foram necessários. E nós podemos ver que o Novo Testamento fala muito bem de Abraão, né? Fala que Abraão era amigo de Deus. O povo judeu, quando foi resgatado do Egito, ao chegar lá do outro lado do rio, foi a primeira vez que cantaram. Cantaram de alegria, pensando em coisas terrenas. Eles foram libertados do jugo aqui nessa vida. Eu queria trazer essas coisas para a nossa dispensação. Tentar aplicar na nossa dispensação. Porque nós temos promessas diferentes. Deus não nos prometeu a terra. Deus nos prometeu o céu. E nós sabemos que fomos deixados aqui com propósitos. O testemunho é um deles. O Senhor ora em João 17 pela unidade, para que o mundo creia. O amor do Pai para conosco ia ser demonstrado pela unidade daqueles que foram salvos. O Senhor rogou pela unidade. Então o nosso testemunho aqui, o objetivo nosso é testemunho para o mundo, para aqueles que não têm o Senhor ainda. E também aprendermos do nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus. É um aprendizado. Dá para aplicar assim: uma criança que nasceu da família e uma que foi adotada já adulta. Aquela adulta, ela vai ter que... Uma criança que foi adotada com 15 anos, ela vai ter que conhecer esses pais adotivos dela. Vai ter que começar a ter intimidade com eles para aprender a personalidade de cada um, as regras da casa, né? E de certa forma, todos nós, um ponto da nossa vida, nós recebemos a nova vida, escutamos o Evangelho da graça, cremos no nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, e agora fomos gerados de novo pela Palavra de Deus, como a Escritura nos diz, e agora pertencemos a outra família, a família de Deus. Podemos, sem arrogância, mas de boca cheia, dizer que somos filhos de Deus pela obra do nosso Senhor Jesus na cruz. Não por méritos, pelo contrário, né? Nós podemos dizer que somos da família de Deus, por amor, misericórdia. Até se comenta que o amor, a melhor tradução para o nosso amor no Novo Testamento, ágape, seria caridade. E aí, por questões de politicamente correto, está sendo substituído por amor simplesmente. Mas realmente o que Deus sentiu por nós foi
Foi caridade, porque nós não merecíamos ser amados. Nós éramos filhos rebeldes, desobedientes. Então, trazendo para a nossa dispensação, nós somos, em certo aspecto, como eles foram aqui. Testemunho para... Eles eram testemunho para a nação. Nós somos testemunho agora para todos os que nos cercam. A gente deve pregar o evangelho para todos. Não há mais distinção para judeu ou gentil, samaritano, não. O Senhor Jesus derrubou essas barreiras. Fala aqui em riso, versículo 2, riso, a nossa língua, a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua, de cânticos. Então o irmão Zé comentou que vinha pensando no hino, na vinda, e isso é um testemunho. E nós sabemos que a Assembleia tem um testemunho dela, e individualmente, como membros do corpo salvos, nós temos nosso testemunho individual também. Então o testemunho fala de dois aspectos. E nós podemos levar esse testemunho de duas maneiras. Ou nós vamos levar o testemunho com alegria, sabendo que o fardo é leve e o jugo é suave, ou nós vamos levar o testemunho que nem o Lemão comentou lá nas dispensações, né? Se arrastando, né? Como crentes que se arrastando, que é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Desde que nós entendamos que não é na nossa força. Teve um momento o povo israelita estava no Egito e Moisés achou sobrecarregado de ter que julgar o povo. Aí foi ouvir o sogro dele, instituiu outros sobre o povo. Mas Deus estava com ele. Como na nossa dispensação, que aí eu vou entrar já no versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Comparando com as promessas que os israelitas tinham, a nossa dispensação é infinitamente superior. Não são promessas temporais que têm fim, que diz respeito à terra, são coisas que diz respeito à eternidade. A gente nem tem noção do que é isso, né? Porque a gente está acostumado a pensar limitados pelo tempo. Mas no momento que a gente começa a conhecer Deus, Deus não está limitado ao tempo. Nós estamos. Por isso que Ele pode nos mostrar o passado, o presente e o futuro aqui. Eu penso que a vontade do Senhor Jesus, quando Ele falou que o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, fosse que nós levássemos em alegria esse testemunho. E Ele proveu condições para isso. Todas as condições necessárias. Da mesma maneira que quando eles saíram do Egito, Deus proveu o que eles precisavam. A alimentação, a água, as vestes não envelheceram, tinha Moisés que ia à frente deles, tinha a nuvem que fazia sombra de dia, e durante a noite era uma coluna de fogo, pensando num deserto. E nós hoje, nessa dispensação da graça, nós temos provisões também para seguir a nossa senda alegres, contentes. Desde que a gente consiga ter um deslumbre da perspectiva eterna. Porque se nós formos olhar aqui na linha do tempo que nós estamos, é de chorar. É de chorar. Se nós olhar para dentro de nós, é pior ainda. É de ser depressivo. Mas, graças a Deus, né, nós temos direção na palavra de olharmos para fora, olharmos para uma pessoa, o Senhor Jesus. Então, se os judeus podiam dizer que grandes coisas o Senhor fez por eles, quanto mais nós, que fomos alcançados pela graça, temos o nosso Senhor Jesus em nosso meio, como Ele nos promete. Temos uma salvação garantida. Os judeus tinham a lei, era condicional, era meio condicional as coisas, né? Obedecia e sacrificava quando pecava. Nós já temos um depósito feito. O Senhor já depositou o que requeria a nossa dívida na cruz do Calvário, com o seu próprio sangue. Agora estamos diante do Pai, agora não é mais diante de Deus, estamos diante do Pai, com acesso como filhos. Temos o Espírito Santo habitando em nós,
depois que nós recebemos o Evangelho, cremos, fomos selados pelo Espírito Santo. Quer dizer que essa carta vai chegar no endereço correto? Ela vai chegar. É uma garantia que Deus nos dá. O selo do Espírito Santo, o Espírito Santo em nós, entre nós, a palavra de Deus. Temos as assembleias locais que contam com a presença do Senhor. Temos os dons dados ao corpo. Então nós temos muito privilégio em relação à dispensação da lei, à dispensação judaica. E nós podemos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Ou deveríamos estar alegres. Essa semana eu encontrei um irmão no centro, não vou dizer quem é, todo mundo já sabe, né? E ele não me viu que eu vi ele. E eu vi ele de longe. O irmão vinha com um sorriso no rosto. E não tinha como esconder a alegria. A alegria dada por Deus a nós é uma coisa que não tem como ficar oculta. A luz, né, que nós refletimos do Senhor é uma coisa que não tem como esconder. E essa luz não provém de nós mesmos, já sabemos disso. E nós temos uma figura muito interessante lá em Moisés, quando ele fica os 40 dias no monte, na presença de Deus. Essa luz, ela nos é refletida quando nós andamos na presença do Senhor. Automaticamente, Moisés desceu daquele monte, ele nem viu que o rosto estava brilhando. E os judeus ficaram com medo de Moisés. E ele teve que cobrir o rosto. E então essa alegria que o Senhor nos dá, para desfrutarmos dela já agora, ela é de grande auxílio no nosso testemunho. Né? Então, muitas vezes nós não vamos precisar nem falar. As pessoas vão perguntar, o que aconteceu que tu está tão alegre? Então nós temos motivos de sobra pela obra do Senhor Jesus para estarmos alegres. Independente das circunstâncias. Nós sabemos que as circunstâncias nos afetam. Isso é um fato. Mas, com inteligência, né, nós não deveríamos olhar para dentro. Como é possível? Pedro e João, eles receberam açoites. No pensamento deles, eles estavam se sentindo privilegiados de ter sofrido afronta, porque eles estavam pregando o nome do Senhor, né? Eles se sentiram privilegiados de sofrer afronta. E quando a gente consegue encarar as tribulações, as angústias, as dificuldades que podem ocorrer no nosso decorrer do nosso caminhar aqui, quando a gente consegue observar do ponto de vista que é temporal, vai ter um final, e depois nós vamos entrar numa alegria plena, num gozo pleno, a gente consegue levar de uma maneira diferente o testemunho. Da maneira que eu penso que o Senhor gostaria que nós levássemos. Alegres. Ou, aplicando, né? Tem 2 filhos. O casal tem 2 filhos. Aí vão passear. Aí não vão ir, um querer ir para um lugar, outro querer ir para o outro. Só dá para atender a vontade de um. Aquele que vai passear, ele vai ir de embirrado. Ele vai ir contrariado. Quem vai perder vai ser ele. Ele vai perder de desfrutar com a família. Então, quando não encaramos as tribulações como vinda de Deus, é porque todas as coisas estão sob o controle de Deus. Nós já vimos em Romanos, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. Então, se alguma coisa está acontecendo, Deus permitiu, foi necessário. Vamos passar, né, com alegria essa tribulação. Né, com alegria. Porque se nós passar em tristeza, emburrado, que nem essa criança que não queria ir, nós vamos perder o privilégio de desfrutar da companhia da família, da presença de Deus. Vamos ser lentos no aprendizado, no que Deus quer nos ensinar. É muito diferente quando a gente vai ensinar uma criança, quando ele senta e quer ouvir o que o pai quer falar. É muito mais fácil para ensinar do que aquele que tu quer ensinar e ele está fugindo de ti. Aí tu bota ele sentado e repete. Ele vai aprender, mas vai ser muito mais doloroso para ele. E para o pai também.
que o pai gostaria que fosse rápido para eles seguir desfrutando de alegria, né? Quando é necessário ensinar alguma coisa. Temos grandes coisas que hoje na nossa dispensação, muitos motivos para estarmos alegres, para querermos estar reunidos ao nome do Senhor Jesus. Mesmo com as dificuldades que uma Assembleia Local tem, a gente sabe que existem problemas, né? São pessoas, por toda a história bíblica, onde cabe a responsabilidade do homem, o homem vai criar problemas. Mas temos o nosso Senhor Jesus em nosso meio, temos o Espírito Santo em nós, temos a Palavra de Deus para nos direcionar, para tratar esses problemas quando acontecer, para lidar com as situações da forma do Senhor, da maneira que o Senhor se agrada, né? Não da nossa. A alegria, né? Um sorriso deveria ser o nosso cartão de visita, nossa rotina diária, enquanto estamos aguardando o Senhor, enquanto estamos andando em comunhão com nossos irmãos, enquanto estamos levando o Evangelho àqueles ainda que estão em trevas, que não conheceram o nosso bendito Salvador. Irmão, falando sobre alegria, estava escutando de um irmão de Ipuã, e ele falando sobre que galardão teremos se nós vivermos nesse mundo fazendo a nossa vontade, do jeito que agrada o mundo, e pensando sobre, me veio à mente agora, sobre a alegria que temos, né? Que esse mundo não conhece. Esse mundo, ele tem uma alegria passageira, pode ser assim. Nós não. Nós temos uma alegria e uma esperança. A esperança que o Senhor Jesus está voltando. Então isso é motivo de alegria para nós. E é essa alegria que esse mundo tem que conhecer, tem que refletir em nós. A alegria que há uma saída, né? Há uma alegria de Deus, né? Não uma alegria passageira, mas uma alegria permanente, eterna. Há uma esperança, e a esperança está no Senhor. O irmão falando que as pessoas do mundo procuram uma alegria momentânea, né? Vão ali, né? Até acho que foi o irmão Mário Persona, foi que vão ali, compram um carro para ter uma alegria, né? E espera passar uns tempos para ver. Espera passar Eu estava escutando antes. Daí um tempo já vai ver que não era aquilo. E a gente vê muito, eu vejo muito, até veio, né, familiares meus na minha mente, né, que eles procuram uma alegria terrena, né, sendo que não é essa a nossa alegria, aquela alegria que nós entendemos, né. Hoje a gente vê na cristandade Deus te abençoe, sendo que nós já temos a bênção. Isso já foi, né, já ali na cruz mesmo, já fomos abençoados ali, com toda a sorte de bênção. É algo irrevogável, não tem mais como voltar atrás. É uma alegria de Deus, é uma bênção de Deus, né, que tem aqueles que conhecem a obra da cruz, né, que aceitam a obra, que aceitam o que foi feito ali naquela cruz, né, foi para bênção, foi para livramento. Aqueles estavam, né, alegres porque o Senhor tirou eles do cativeiro, né, mas era uma bênção terrena, né, mas e nós? E nós que a qualquer momento o Senhor vem e nós vamos receber galardão da maneira que nós vivemos aqui. O irmão falando sobre Paulo e Silas ali. Esse mundo não tem nada para oferecer para nós.
Não tem nada. Se nós vivermos tranquilos aqui, algo está errado conosco, porque nós estamos à contramão desse mundo. Esse mundo está indo para um lado, nós para o outro. É motivo de nós estarmos com um sorriso no rosto. Isso não vem de nós, vem do Senhor. E a nossa boca tem que confessar isso. Claro que se só o sorriso já vai dizer algo, né? Só o sorriso já demonstra que tem algo. É algo do Senhor. O meu irmão também estava falando sobre que ele estava aprendendo a derreter metais e coisa. Diz que o metal está bom, né, quando reflete o rosto daquele que está derretendo ali. Então nós tem que refletir o Senhor. Esse mundo aqui vai rejeitar, assim como rejeitou o Senhor. Vamos ter dificuldades aqui, mas a nossa esperança não é aqui mesmo. Aqui não temos nada, não temos que cravar uma estaca aqui, porque aqui nós não somos daqui, não pertencemos a este mundo. Então a nossa esperança é que Cristo está voltando, temos que ter essa convicção e lembrar a morte dele. Ao lembrar a morte do Senhor, a gente lembra o quanto Deus nos amou e o quanto nós estávamos perdidos e arruinados. Nós temos que ter a carne não às vezes ela tenta tomar lugar, viste? Mas se nós não tivermos um exercício de estar atento, às coisas do Senhor, aí nós vamos entrar nesse curso desse mundo aqui. Então nós temos que estar atentos, temos que ter... Eles já estavam livres aqui. O Senhor já tinha tirado eles do cativeiro. Assim como nós já estamos. Depois que o Senhor tirou, eles não tem como voltar, nós não temos como voltar. Eles aqui poderiam até cair no outro cativeiro de novo, desobediência, e o Senhor botava eles no outro cativeiro de novo, como para doutrinar eles, para ensinar eles. Mas nós aqui, nós já temos a salvação, e, o que nos resta agora é estar alegre. É estar alegre porque não tem mais como voltar atrás. O que o Senhor fez está feito, está consumado. Não tem mais como voltar atrás. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Quando ele fala de reino de Deus, ele está frisando o aspecto da manifestação. A manifestação das coisas de Deus. Nós sabemos que hoje a pessoa da Trindade que está aqui na Terra é o Espírito Santo. Ele tem uma característica especial de não se promover a si mesmo, de não se exaltar. Então ele vai agir em nós e entre nós. Vai nos levar a julgamento próprio e vai levar nós a exaltar uma pessoa. Primeiro, diante dos nossos olhos. Não tem como nós falarmos de uma pessoa se nós não conhecemos essa pessoa. Então, nós temos que estar perto dessa pessoa, conhecer essa pessoa, para podermos falar dessa pessoa para outros que não a conhecem ainda. Então, para nós falarmos do nosso Senhor Jesus, quanto mais próximo dele nós estivermos, mais detalhes, mais qualidades nós vamos poder exaltar aos nossos ouvintes, pensando no Evangelho. Aqui ele está frisando no versículo 1
Esse pensamento, eu já estava entrando no versículo, na segunda parte do 17. Alegria no Espírito Santo. Eu estou pensando nisso. Alegria no Espírito Santo. Voltando agora para a primeira parte do 17. Que o reino de Deus não é comida nem bebida. O irmão estava citando que o mundo prega isso, né? Bebida, festas, comida. O mundo de Noé também era assim. Comiam, bebiam e davam-se em casamento. E veio o dilúvio. Então o reino de Deus não são essas coisas. Deus pode prover essas coisas? Temos que dar muita graça quando Deus prover. Além do mínimo. Tendo que se cobrir, o que comer, e sejais contentes. Quando Deus coloca em nossas mãos recursos a mais do que isso, nós temos que agradecer e pedir direcionamento. Como usá-los. Porque o reino não é isso. Não quer dizer nada. Alguém que é abastado na comida, não falta nada, não quer dizer nada. Muitos são abastados e não conhecem o Senhor Jesus. Mas quando um cristão tem essas coisas, deve dar muita graça, porque nós sabemos como foi no início do testemunho. Perseguição. Dentre os judeus que se convertiam, eles eram espolhados dos seus bens, fala em Hebreus. Eles tinham que fugir, mortos. Imaginam quando um pai de família morre, onde não existe aposentadoria, não existe pensão. Eram tempos difíceis. E hoje mesmo nós sabemos que existem países que passam por problemas nesse sentido, em relação à comida e bebida. Venezuela, por exemplo, agora os irmãos passam por dificuldades lá. Então, sabendo que o reino de Deus não são essas coisas, não deveriam ser o nosso foco. Nós devemos trabalhar e ter o nosso sustento, pagar nossas contas. Mas esse não é o foco. Não é o foco. Mas justiça, paz e alegria. A justiça, infelizmente, a gente só pode se firmar na justiça de Deus. Porque o homem, ele é injusto. Na cruz, Pilatos provou isso, sendo injusto com o Senhor Jesus. Ele tendo o poder para soltar, conhecendo que o Senhor é inocente, manda soltar Barrabás. E bota a culpa no povo ainda. Por causa do povo. Não, ele era a autoridade. Então, a justiça do reino de Deus, nua e crua, é que nós merecíamos o juízo. E Deus não deu. Deus executou o juízo em outra pessoa. Essa que é a verdadeira justiça. O juízo que era devido a nós, Deus não nos deu. Em misericórdia. Não dar o que merecemos e dar o que não merecemos. E nos deu a salvação. Então, quando fala aqui que o reino de Deus agora são as coisas que são, né? Justiça. Isso, quando a gente entende a graça, a gente vai entender que nós não somos justos. Pelo contrário. Nós éramos inimigos, agora reconciliados, mas ainda assim temos que confessar que muitas vezes, né, o irmão citou, cedemos e andamos na carne e vamos na correnteza. As correntes desse mundo nos levam junto. Graças ao Senhor que Ele nos socorre e nos traz de volta. A segunda coisa é paz. Paz com Deus. Né? O homem busca paz aqui nesse mundo. Vamos colocar um presidente agora que não vai ter mais violência, que vai cobrar os impostos, que vai botar os políticos na cadeia. Tá misturando justiça e paz, né? Que é o que o mundo quer. Teve um grande pensador do passado que falou: uma nação que for justa e for cobrar olho por olho e dente por dente, isso era uma nação de cegos. E ele não era cristão, não professava pelo menos. Mas ele tinha o bom senso de dizer que não existe justiça entre os homens, a não ser quando Deus a mantém por misericórdia. Nós estamos estudando Romanos 13, as autoridades é misericórdia de Deus para se manter a paz. E um certo grau de justiça, né? Muito falha, mas Deus mantém por misericórdia.
Porque senão esse mundo ia virar um colapso. Ia virar Sodoma e Gomorra. Entregue a si mesmo, o homem entrega a si mesmo, ele vai ir contra qualquer autoridade. E alegria no Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está trabalhando em nossos corações para nós ficar alegres. Lógico, Paulo exorta, né? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Sede pacientes, perseverai em oração, é o versículo de Romanos. Há circunstâncias que às vezes conosco, com irmãos, que a gente tem que, em amor, carregar o fardo um dos outros, mas tentar consolar o irmão com o amor que nós fomos consolados, o amor de Deus. Mas o Espírito Santo está buscando nos encher dessa alegria, encher da paz. O Senhor, em João, fala: deixo-vos a paz, não vou-las dou como o mundo a dá. Então, é essa paz com entendimento. A paz depois que a gente conhece quem é Deus. Quem é o Senhor Jesus. Quem é essa pessoa bendita que, como cantamos hoje pela manhã, se despojou de tudo e entrou na criação como homem, humilhando-se a si mesmo, a Escritura nos fala. E veio aqui. Ele é o príncipe da paz, que nem fala Isaías. Ele é o príncipe da paz. E ele foi rejeitado por esse mundo. E Deus ainda em paciência não fez nada ainda. Então, depois do arrebatamento, vai entrar em juízo esse mundo. Graças ao Senhor, estaremos com Ele. Não estaremos aqui. Mas é muito triste para as pessoas que vão ficar. É muito triste. E muito triste para aqueles que ouviram o Evangelho e não pegaram a bênção que o irmão citou, a salvação, porque vão ser enganados, porque Deus vai endurecer, vão ser endurecidos como juízo por não ter recebido o amor da verdade. Deus enviará a operação do erro. É muito triste para esses que rejeitam, mas para os que recebem o Senhor como Salvador, é motivo de alegria. Nós temos oportunidade de apresentar essa pessoa para os nossos familiares ainda que não conhecem o Evangelho da Graça. Nós temos a oportunidade de falar dessa pessoa, as pessoas que nos cercam, muitos familiares que não creem ainda. Nós temos esse privilégio imenso, é motivo para nós estar alegre. Pode ser que não pareça que não está surtindo efeito. Que a gente fala mas a palavra não volta vazia, nós temos que confiar em Deus. A palavra não volta vazia. Lança teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o achará. Isso que diz a palavra de Deus. E que privilégio a gente poder criar os filhos, ensinar os filhos desde pequeninos, desde pequenos nas coisas do Senhor. É um privilégio para os pais que conhecem o Senhor. Então temos muitos motivos para nos alegrar. Interessante esse versículo 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. Pensando no dinheiro, Paulo escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O homem natural acha que com dinheiro ele é mais feliz. Falsa ilusão. Aquela mulher com fluxo de sangue, diz lá o trecho que ela gastou todos os recursos para tentar a cura. Tendo gastado todos os recursos, ninguém pode curar ela. O dinheiro compra felicidade. Tem o ditado, não compra, mas ajuda. É ilusão. O dinheiro te afasta de Deus, porque tu vai confiar no dinheiro. Na verdade, o dinheiro te afasta de Deus. Tu não vai orar, tu tá com o bolso cheio. Se tu tivesse com o bolso vazio, mas aí tu vai se aproximar de Deus. Motivos errados também, Motivos errados de se aproximar de Deus por causa disso. Mas, em misericórdia, Deus em misericórdia vai... Porque Ele nos amou, nós chegamos com os motivos errados e vamos ter a oportunidade de conhecer essa pessoa. Aquela multidão que estava seguindo o Senhor por causa da multiplicação dos pães. O Senhor falou, a palavra diz que Ele conhecia o coração da multidão. Eles me seguem por causa do pão. Triste nós vemos cristãos professos buscando o Senhor Jesus por causa do que Ele pode nos oferecer aqui, nessa terra.
Quem ofereceu bênçãos terrenas não foi o Senhor Jesus. Satanás ofereceu a ele na tentação. Todos os reinos te darei se prostrados me adorares. Deus pode nos dar? Deus pode nos dar. Desde que Deus veja que não vai ser tropeço para nós. Porque se Deus perceber que vai ser de tropeço, Deus não vai nos dar recursos. Se nós estamos imaturos ainda nas coisas espirituais, se o Senhor sonda nossos corações, se o nosso coração está primeiramente nas coisas que são de cima, nós devemos julgar. O irmão falou que todo dia é um exercício diário. Nós devemos julgar nossos corações. O nosso coração está inclinado para as coisas que são de cima ou está inclinado para as coisas que são daqui dessa terra? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Pensando no dinheiro, esse mundo, a carne e Satanás, eles vão tentar nos afastar de Deus. Com os vários recursos que eles têm. E o dinheiro, os bens materiais, é um meio que o inimigo usa para tirar o nosso foco. Tirar o nosso foco do Senhor. Da sua vinda. Tá tão bom aqui. Por que eu quero ir embora? Se um cristão professo estiver achando que aqui tá bom, tem uma coisa séria errada. Tem que se julgar. Tem alguma coisa errada na sua comunhão com Deus, no seu relacionamento com Deus. Porque esse mundo está em trevas. Em trevas. É necessário um julgamento. Se algum irmão tem isso no coração, que aqui tá bom, que o senhor não precisa voltar agora, tem coisa errada. E o dinheiro é uma coisa que ele é usado contra nós mesmos. Devemos orar, pedir direcionamento na administração dos recursos e também que o Senhor nos guarde, né, desses perigos. Porque se nós andarmos por nossa conta própria, nós somos um alvo fácil para o inimigo. Nós somos que nem a criancinha no parque lá e está o sequestrador esperando ela sair perto do pai. Saiu perto do pai e ele leva. É bem assim. Nós somos assim. Nós somos ingênuos. Nós somos ovelhas. A palavra aplica a figura de ovelha. Eu estava conversando com um colega ontem, ele já criou ovelha. Ele disse que a ovelha é um bicho muito vil. Morre por qualquer coisinha. Qualquer coisa mata a ovelha. O que protege a ovelha? É o pastor. A nossa proximidade do pastor é o que garante a nossa segurança. Pensando, né, enquanto estamos aqui ainda. Pensando na nossa comunhão. Pensando na nossa alimentação. Só o pastor que vai saber qual é o melhor passo para nos levar. O pastor tem que levar a ovelha no passo certo, porque senão ela come qualquer coisa. As ovelhas têm várias características. Eu penso que uma ovelha bem alimentada, uma ovelha que está perto do pastor, ela está contente. Né? Está contente. E devemos agradecer ao Senhor por Ele estar provendo alegria em nossos corações. Devemos ser gratos, imensamente gratos, porque esse mundo não tem nada que nos alegre. Nós cantamos e oramos pela manhã, a morte já foi vencida. O tempo que eu não conhecia o Senhor, eu tinha medo de morrer. Isso eu penso que, enquanto a gente não conhece Deus, é um medo que é do homem natural, esse medo. O medo do desconhecido, para onde é que eu vou, esse tipo de pergunta, né, que surge. E nós temos, graças a Deus, temos as respostas aqui. Estamos aguardando o arrebatamento. E se morrermos na caminhada, nós vamos para a presença do Senhor. Vamos diretamente à presença do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar na nossa senda. Que o Senhor possa manter a nossa alegria, porque é muito fácil a gente perder a alegria. É muito fácil nós nos distrairmos e perder a alegria. Eu tenho certeza que a alegria é mantida pela presença do Senhor em nosso meio. Igualmente a verdade. A verdade é mantida porque o Senhor se coloca em nosso meio. Ele mantém as coisas. Pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia, Ele mantém as coisas. Mesmo nesse tempo de ruína, Ele mantém em ordem algumas coisas. É pouco o que temos, mas nas cartas de Apocalipse se fala, guarda o que tens até que eu venha. Nós devemos nos agarrar no que o Senhor tem nos dado. Nos agarrar e não tirar os olhos das promessas que temos. Né? A vinda do Senhor, a salvação por graça,
o amor de Deus, que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Devemos agarrar nessas coisas que o Senhor já tem nos dado, para atravessar essa senda, né, que é, figuradamente estamos no deserto, no mundo de trevas, alegres, podendo ser de auxílio àqueles que não estão alegres, estão com fardos. Que o Senhor possa nos ajudar nessa senda, enquanto aguardamos, né, Ele vir nos buscar.